Olá a todos, aguardando o professor para começar a nossa live de hoje. Gestão tributária pós-Covid com o professor Anis Kifuri Júnior. Só aguardando. Olá Carol, olá Kellen. Só um minutinho, pessoal. Aguardando o professor. Professora Renata, um abraço, um beijo, saudades. Aguardando só um minutinho, pessoal, o professor Anis entrar para a gente começar a nossa live de hoje. Só um minutinho. Saudade das nossas aulas presenciais, gente. Que saudade. Só um minutinho. Carol, você avisou ele? Avisa ele, por gentileza. Aguardando o professor Anis. Beleza. Beleza. Obrigada, Carol. Aguardando. Hildo, boa noite. Só um minutinho. Eu que agradeço, Carol. É uma honra estar com esses feras do direito tributário. Vamos aguardar, pessoal. Carol, você quer que eu encerre e comece novamente? Será que ele está com algum problema lá, Carol? Não conseguiu entrar ainda? Eu vou encerrar aqui, Carol, e vou entrar novamente. Verdade, vamos fazer uma enquete, pessoal. Qual o tema que vocês preferem para a próxima live? Tema de direito tributário ou um tema de direito civil? Beleza, o professor entrou. Só um minutinho. Olá! Alô, tá me ouvindo, Dora? Tô ouvindo, professor. O senhor tá bem? Eu tô bem, não tô me achando aqui. Pera aí que eu já me perdi aqui. Cadê vocês? Todo mundo sumiu aqui. Calma Tá me vendo aí. aí? Vai achar. Tô vendo o senhor. Pera aí, eu não tô vendo aqui. Pera aí que eu vou me achar. Tudo bom? Tá Boa bom. noite, Tudo pessoal que está nos ótimo. assistindo. Eu sou Professor, eu.
Pessoal, vou apresentar o professor Anísio Kifuri Júnior, é advogado, sócio fundador da Kifuri Advogados, doutor em Direito do Estado pela USP de São Paulo, mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, aperfeiçoamento em Direito Administrativo pela Université Lyon 3, aperfeiçoamento em Direito... Mandou bem. Aperfeiçoamento em Direito Constitucional pela Harvard Law School, especialista em Gestão de Tributos pela Faculdade de Trevisan, pós-graduado em Direito em Comércio Exterior, extensão em Jornalismo e Políticas Públicas pela ECA USP São Paulo. Com vocês, Anísio Kifuri Júnior. A live de hoje é Gestão Tributária pós-Covid. Muito bom, Dora. Peraí, só vou me achar aqui que eu estou tentando me achar um minuto. Primeiro eu quero agradecer as suas palavras. Peraí que eu que agradeço. Essa tecnologia aqui, viu? Ai, saiu, professor. Entra de novo. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Pronto. Só um minutinho. Pronto, voltou. Agora voltou, né? Voltou, professor. Então tá bom. Bom, vamos começar então a nossa live de hoje falando sobre a questão da gestão tributária. Tudo bem com você? Tudo bem com... Tudo ótimo, graças a Deus. Então tá bom. Vamos falar um pouquinho. Quero dar as boas-vindas ao pessoal que está chegando aí na live, está participando com a gente hoje, falando sobre gestão tributária. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é muito importante, principalmente nesse período pós-Covid. É um momento em que a economia muda, a gestão empresarial muda, as relações comerciais, financeiras mudam muito, né? Só para combinar aqui, Dora, nós vamos fazer as perguntas ao final, é isso? Você vai me ajuda aí? Sim, eu vou anotar as perguntas aqui e no final o senhor responde para a gente. Tá bom, tá bom. Quem quiser ir fazendo pergunta, consideração, já vai encaminhando aqui nas mensagens, então que aí no final a gente consolida e responde. Isso. Professor Anísio tem um livro excelente de Direito Tributário, que é o curso de Direito Tributário, viu, gente? Excelente. Quero agradecer, aliás, fez agora esse mês 10 anos da primeira edição dele, graças a Deus, já indo para a 5ª edição, e é uma honra, ele está aí no Brasil inteiro, tem leitor de vários estados, e vocês é que dão a honra de poder compartilhar esse conhecimento. É um livro realmente que eu recomendo, não porque eu escrevi, mas porque escrevi com muito carinho, com uma linguagem muito simples, para quem quer de fato entender o direito tributário, de uma maneira simples, descomplicada e ampla, porque ele vem desde a introdução ao direito constitucional até o processo tributário, judicial, administrativo, passando pelos impostos, responsabilidade, tributação internacional. Dora já conhece o livro, agradeço a indicação, a propaganda, e acho que é muito, muito importante para a gente difundir ideias sobre direito tributário. Mas vamos falar, então, do nosso tema, que é a Carlinha, 2020, esse livro é excelente, muito obrigado. Nós vamos, então, começar falando um pouco de gestão tributária, né? Gestão tributária no pós-Covid. Gestão tributária é alguma coisa que acontece há muitos anos, eu leciono há muito tempo falando de gestão tributária, e não há como nós falarmos de gestão tributária sem falarmos de gestão empresarial. E para falarmos um pouquinho de gestão empresarial, eu quero compartilhar com vocês que nos assistem, nós vamos ter que traçar alguns conceitos também de política econômica, de conceitos econômicos, de conceitos contábeis, que vão permitir ao nosso telespectador compreender como que ele faz a gestão tributária. Infelizmente, nos dias de hoje, tem muita gente vendendo ilusão tributária. Aqui o professor César também que entrou, já mandou uma mensagem. César, muito obrigado, viu, César? Prazer ter você aqui, que também é um grande professor de direito tributário, da região lá de Piracicaba. Grande abraço, César. E fizemos live também junto outro dia. O que é muito importante tem muita gente que vende a ilusão tributária. São empresas que muitas vezes não têm sequer o nome de profissional, como se fosse uma franquia.
e que oferece mundos e fundos, milagres tributários, créditos tributários, redução de tributos, mas que, na verdade, é um grande engodo, né? Então tem que tomar muito cuidado, e eu acho isso importante, porque eu sou advogado, sou sócio de um escritório de advocacia, sou professor e sou escritor. Então eu acho que quando nós falamos de direito tributário, nós precisamos ter essa responsabilidade de entender o que é gestão tributária e o que é aventura tributária. E tem muita gente no mercado que, por questão econômica, porque ele acha que ele vai ganhar mais, ele acaba vendendo ilusão. E tem muitos escritórios que às vezes não fazem uma parceria adequada e acabam colocando seus clientes também numa situação muito complicada. Então, às vezes, essa empresa que vende essa ilusão tributária, ele procura um advogado que passa para os seus clientes. Como ele não conhece a área tributária, ele acaba levando seus clientes a uma aventura tributária e que, na gestão tributária, só vai se perceber lá na frente. Então, o que é muito importante? O importante é a gente ter, primeiro, uma dimensão e entender que ninguém faz milagre. Essa ideia de que não, eu chego, eu garanto, só me paga sobre o que ganhar, é tudo maravilha, tem que tomar muito cuidado. Para nós falarmos de gestão, nós primeiro precisamos entender o que a empresa faz, o que o seu cliente faz. Porque a partir de cada caso, a gestão é diferente. Se gestão fosse uma fórmula única, se tivesse uma receita de bolo, todas as empresas comprariam esta fórmula de bolo e teriam sucesso. Por que uma empresa tem sucesso e a outra não tem? É justamente por conta das variáveis, do negócio, do público-alvo, da localização, dos insumos, do mercado, da economia. São todos esses fatores que acabam fazendo com que a empresa tenha ou não sucesso. E a questão tributária é uma delas. Eu falo disso no meu livro, no curso de Direito Tributário. No passado, quando nós tínhamos uma inflação muito grande, os preços, as pessoas não tinham noção de preço, porque ele chegava na mercadoria, na loja, hoje era 10, amanhã é 12, 20, 30, 40, 50. Então, a sensação do poder de compra era muito complicada. A partir do momento em que nós vimos com a estabilização econômica, a noção de preço, a percepção de preço passou a se tornar mais clara. Hoje a gente sabe quanto custa uma mercadoria e pesquisamos preço, comparamos preço. Antes não dá para fazer isso. Se você fosse de manhã em um lugar e de tarde em outro, o preço é diferente. Hoje não. Hoje nós pesquisamos uma semana, um mês, para comprar um produto e o preço se mantém. Então, qual é a grande máxima, né? A fórmula, antigamente, era o empresário ele pegava o custo de produção dele, mais as despesas, né? Então o custo que ele gastava de insumo, mais as despesas, luz, telefone e tal, juntava a isso os tributos, colocava a isso a margem de lucro e o resultado dessa equação, dessa soma, era o preço de venda. Então, até um exemplo que eu brinco com os meus alunos, né? Quando a gente vai fazer lá vender coxinha. Então, quanto custa para fazer uma coxinha? Custou R$3. Aí mais a despesa, R$1, mais tributos, R$2. Resumo, você tem aí com margem de lucro, você vai vender a R$9. Ótimo, ótimo. Quem vai comprar uma coxinha a 10, 12, 15 reais? Não compra. Então, o preço de venda hoje, ele é marcado pelo mercado. E dentro dessa linha, você tem uma faixa máxima e uma faixa mínima. Produtos que querem trabalhar numa faixa maior, de qualidade, eles têm um preço um pouco maior, mas também não muito maior. E os que trabalham numa linha mais popular, um preço menor. Mas esta margem não pode oscilar muito, porque se for muito, você não atinge o seu cliente, e se for baixo, também não atinge. Então, o preço de venda do seu produto, do seu serviço, ele é pautado pelo mercado. A palavra de ordem a partir disso é mudar a equação. Eu não posso mais somar preço de custo, mais tributos, mais despesa, mais lucro e chegar no preço de venda. A equação que eu falo no meu livro parte do preço de venda. Qual é o preço médio que esse produto tem no mercado? X. Deste valor eu tenho que tirar o custo, a despesa e os tributos. E o que sobrar, e se sobrar, é lucro. Portanto, as empresas falam muito em redução de custos, corte de custos, mas trabalham muito na redução de custos, na redução de despesa. Mas quando chega na questão tributária, via de regra vem do contador, simplesmente um DARF, uma GARI, uma guia, para ele recolher. E a gente acaba recolhendo
como se não houvesse margem para discussão, como se não houvesse margem para interpretação e fosse simplesmente um cumpra-se, né? E, na verdade, a gestão tributária é exatamente colocar este componente variável, que é o tributo, também como possibilidade de gestão. E agora, ao longo dessa aula, dessa live de hoje, nós vamos dar alguns exemplos que permitem a você que nos assiste entender um pouco como fazer a gestão tributária. A primeira coisa que nós devemos ponderar, portanto, é que a gestão tributária é um elemento fundamental. Não adianta você fazer gestão de custos, reduz salário, reduz pessoal, tal, redução de despesa, acaba terceirizando para ver se economiza, manda pagar luz para gastar menos, e aí chega na hora tributária, você não faz nenhuma gestão. E por quê? Porque os tributos de uma empresa representam aproximadamente 1/3 de toda a carga tributária. Então, veja, não adianta fazer um grande esforço apagando uma luz e pagando milhares de tributos, às vezes, indevidamente, porque o fisco não reclama. Se você pagar mais, pagar errado, ele não bate na sua porta e diz, olha, você pagou a mais. Se pagar menos, ele te cobra, mas se for a mais, e nós temos aí, ao longo do escritório, a gente já tem eu já tenho mais de 20 anos, 21 anos de profissão como advogado tributarista, há mais de 21 anos eu advogo na área tributária, o escritório já tem quase 20 anos de atuação, está com 18 anos, 17, alguma coisa assim, mas ao longo dessa década, desses anos de atuação, o que não faltam são causos para contar a respeito desse problema, dessa situação que acaba acontecendo, porque as pessoas desconhecem a questão tributária e, como resultado, acabam pagando indevidamente. Um outro cuidado é que então, o primeiro ponto da gestão tributária é que muitas vezes você paga alguma coisa indevidamente e, com isso, acaba gerando um custo desnecessário. E o segundo ponto é quando você paga incorretamente e paga menor, porque, neste caso, as autuações fiscais, elas são, via de regra, acompanhadas de uma multa de 75%, podendo chegar a 150%, mais juros pela taxa Selic, e que são acumulados ao longo de anos. Então, um erro, e eu costumo dizer isso, enquanto no direito do consumidor a multa é de 2%, enquanto no direito civil a multa gira em torno de 20%, na esfera tributária a multa gira em torno de 75% a 150%. Então, isso representa um passivo, uma contingência fiscal muito grande na hipótese de alguma autuação. Daí porque a gestão tributária preventiva também é importante. Quais são os passos que nós recomendamos, que é recomendável que se verifique para fazer a gestão tributária? A primeira coisa, entender a empresa e, ao mesmo tempo, entender o mercado e entender a economia. Para a empresa, uma das coisas que é muito relevante é entender a natureza da atividade da empresa. Ou seja, ela atua em qual segmento? Como que se compõe? Por exemplo, vou trazer aqui alguns exemplos práticos. Ela é composta, ela atua com recursos próprios, ela financia, ela tem caixa para bancar, ou ela usa o caixa de um banco, ela depende de crédito de giro, de empréstimo bancário, ou ela depende do capital dos fornecedores. Ela compra, o fornecedor dá um prazo, e aí ela consegue vender antes de pagar e ainda trabalhar com dinheiro. Essa movimentação financeira pode representar uma grande diferença na gestão tributária, porque a gestão tributária, uma das formas de fazer gestão tributária, é a gestão tributária financeira. E eu trago aqui um exemplo prático, que a gente comenta até no livro. Se você compra insumos e o seu fornecedor lhe dá prazo para você pagar, ao ter a entrada desses insumos, você tem o direito ao creditamento do ICMS. No momento da venda, você se debita do imposto, mas você tem o seu lucro. Então, dependendo da forma como isso aconteça, se for, por exemplo, num final de ano, ou num final de período fiscal, no final de mês, automaticamente você consegue migrar o seu pagamento para o mês seguinte. E com isso, se a empresa depende de recursos financeiros de banco, significa dizer que é um mês sem ela pagar juro sobre esse montante. Então, essa é uma gestão financeira tributária. Não quer dizer que, não significa dizer que ela não vai pagar o tributo. Não quer dizer que ela está cometendo uma ilegalidade. Ela está fazendo uma adequação financeira para que ela despenda esse recurso
dentro da lei, o mais avançado possível, para não recorrer a esse empréstimo. Aí vem a pergunta, o que a Covid muda, o que isso tudo muda? Então, o primeiro cenário é entender a empresa, o segundo cenário é entender o mercado, e o terceiro cenário é entender a economia. A Covid afeta o segundo e o terceiro, e por tabela, o primeiro. Ou seja, a Covid afetou a economia, de maneira geral. Ao afetar a economia de maneira geral, ela afeta alguns setores de maneira mais grave. E ao afetar os setores, ela afeta a empresa. Então, nós precisamos entender o que isso muda na economia. A economia é alguma coisa, aí eu vou falar um pouquinho de economia, vou falar um pouquinho de política econômica. A economia ela é igual uma bicicleta. Ela só funciona enquanto todo mundo está pedalando. Porque a rigor, e o que a ciência da economia estuda, né? A economia estuda exatamente a escassez. Por quê? Porque não há como todos terem tudo. E isso não existe, essa possibilidade. Todo mundo queria ter a vida mais luxuosa possível e trabalhar o menos possível. Se deixasse a livre vontade de todo mundo, falar o que você quer fazer e o que você quer consumir. Todo mundo gostaria de consumir tudo e não produzir muito, né? Para não ter trabalho. Embora eu, particularmente, gosto de produzir e eu fico feliz. Quando eu não produzo, eu me sinto mal. Né? Para mim, a satisfação é na produção, é ver aquele mérito. Então, a partir deste momento que a economia muda, nós temos o desaquecimento da economia. Com o desaquecimento, automaticamente, quando há o superaquecimento, que seria o contrário, eu tenho, ou seja, um excesso de demanda e pouca produção. Quando eu tenho excesso de demanda e pouca produção, eu automaticamente gero uma pressão inflacionária nos preços, que faz com que eles se elevem. Neste caso, o cenário que nós temos é inverso, ou seja, não há tanto recurso, as pessoas ficaram desempregadas, estão deixando de consumir e vão deixar de consumir, daí porque essa medida do governo federal, desses R$600, ele parece pouco individualmente, mas é muito, e se pararmos para pensar, esses R$600 é por CPF, portanto, numa família com 3, 4 pessoas, nós estamos falando de quase R$2.000, se não um pouco mais. Individualmente, ele ajuda as pessoas a não estar numa situação de miserabilidade, embora seja pouco individualmente, mas ajuda no momento de crise. Agora, do ponto de vista macroeconômico, essa injeção de recursos, na verdade, retoma para a economia. O que o governo faz, e a política fiscal do governo é acertada, porque ele injeta dinheiro na economia, tira as pessoas de uma situação de vulnerabilidade e, ao mesmo tempo, esse dinheiro vai voltar para a economia, porque são recursos que não vão ser acumulados. Diferentemente de quem ganha 1 milhão, 2 milhões, ele não precisa gastar isso. Quem ganha 600 vai pagar o aluguel, vai gastar no mercado, então esse dinheiro continua girando. E isso que é importante para que a economia não pare, que tenha dinheiro jogando. A hora que alguém pegar todas as fichas, todo o dinheiro e ficar com ele, a brincadeira acabou. Né? Então o que o governo entra nesse papel? Qual que é a missão do governo? Para que servem os tributos? Os tributos têm o poder de retirar o dinheiro de parcela da população, com esse dinheiro reinvestir em atividades essenciais e retornar esse dinheiro à sociedade, fazendo com que a sociedade continue a girar e, ao mesmo tempo, provendo os serviços necessários. Então, com essa paralisação da atividade econômica, esse círculo que acontecia, ele parou, ele estagnou. Eu não diria que ele parou, na verdade, ele reduziu consideravelmente. Em alguns setores, muito. Em outros setores, menos. Supermercados, por exemplo, continuaram a ter demanda. Na verdade, até tiveram um aumento de demanda no primeiro momento, em que as pessoas buscaram estocar. Mas não foi uma atividade que sofreu o mesmo impacto, por exemplo, de um comércio de rua, que foi literalmente fechado, de quem vende roupa, ou de quem vende flor, ou seja, um outro segmento da atividade econômica que não pôde continuar da mesma maneira. Por isso que a gestão, que eu estou comentando aqui, ela tem que ser avaliada a economia, o mercado e a empresa. Não adianta fazer gestão olhando só a economia se você não entender o seu mercado e a sua empresa. Por exemplo, com a mesma economia, no mesmo mercado, eu posso ter uma empresa que está cheia de caixa, tem recurso financeiro e tem uma situação, e eu tenho uma outra que tem um produto bom, tem clientes bons, mas não tem caixa. Então, veja, é igual a situação? Não é. É igual a gestão tributária? Não é. Então, eu tenho que adaptar, e esse é o grande X, que entra uma arte do profissional, de entender a empresa, o cenário que ela está, dentro da economia e dentro do mercado. Às vezes, a empresa, e isso é importante, não pode faltar para uma empresa o capital de giro,
porque isso é o sangue, é isso que oxigena a empresa continuar. Às vezes ela tem um bom produto, mas se ela não conseguir pagar o aluguel alguns meses, os funcionários alguns meses, uma boa empresa morre. Agora, por outro lado, ela tem um produto razoável, que vende razoável, mas ela tem uma saúde financeira. Ela consegue se manter, mesmo que ela não tenha vendas extravagantes, extraordinárias, mas ela tem caixa. Então, o que é a primeira coisa que a gente tem que pensar em termos de gestão tributária pós-Covid? A primeira coisa é cuidar da saúde financeira. Por quê? Porque a saúde financeira mata rápido. Uma coisa é você vender pouco, mas ter caixa. A outra coisa é você vender muito e não ter nada no caixa. Você vendeu demais, deu prazo e não recebeu. Você tem 1 bilhão a receber, mas não tem R$1 para pagar a conta no final do mês. E o credor não vai ficar esperando. E aí você vai ter um problema grave, que vai gerar a recuperação judicial, que vai ensejar até a falência. Então, o que nós precisamos entender quando fazemos uma gestão? Primeira coisa que nós falamos lá é entender a minha empresa, onde ela se posiciona. Segundo, entender a economia, que é isso que eu acabei de explicar. A economia desacelerou, não parou, desacelerou. E ao desacelerar, ela desacelerou mais para alguns mercados e menos para outros. Mas qual foi o grau dessa desaceleração? Aí entra um papel do governo, que é de fazer a economia continuar girando. Os R$600 foi um desses modelos. A outra medida do governo, a outra medida que o governo adotou, foi a postergação de tributos. Então, ou seja, tributos que venciam num determinado período passaram a vencer com um prazo um pouco maior. A política de postergação de tributo, ela não representa, na verdade, uma redução da carga tributária. Ela objetiva exatamente isso que eu comentei agora, dar um fôlego financeiro. Mas veja, muito cuidado para quem nos assiste. Uma coisa é a empresa ter fôlego financeiro, a outra coisa é a empresa ter rentabilidade. Tem empresa que tem muito dinheiro em caixa, mas não ganha nada. Ela está tendo prejuízo. Ela tem prejuízo, mas tem caixa. E alguém vai dizer, mas pode uma empresa ter caixa e ter prejuízo? Pode. A curto prazo pode. A médio prazo, ela vai ter problema. Ela pode, por exemplo, conseguir crédito com o fornecedor e receber dinheiro à vista do seu cliente. Com isso ela tem caixa, mas não quer dizer que ela tem uma boa saúde financeira. Então, no momento em que vem a Covid e que desacelera a economia, o primeiro impacto, muito mais grave do que o prejuízo que gera, é a falta de liquidez. Porque quem tinha dinheiro não gastou e quem ia pagar não conseguiu pagar. E aí é um efeito dominó, porque um não paga, o outro não paga e a coisa toda se prejudica. Então, o que o governo fez? Deu um fôlego financeiro no sentido de prorrogar prazo de vencimento de tributos. Ponto 1. Segundo momento, o governo injetou dinheiro na economia através desse auxílio de R$600 que vai retornar para a economia. Então, indiretamente, quem recebeu R$600 vai gastar lá com a luz, com o telefone, e o dinheiro continua circulando. Além disso, nós temos algumas medidas muito pontuais de desoneração de alguns setores, né? Importação da área de medicamentos e tal, mas que ainda são muito poucas. E qual é o dilema que a gente vai ter no pós-Covid? Vamos refletir junto. O Covid afetou todo mundo, né? Primeira coisa, ele afeta o caixa do governo porque a atividade econômica desacelerou. E o governo depende da atividade econômica para gerar PIS, COFINS, ICMS, ISS. Então o governo perde caixa. Ao mesmo tempo, as empresas perdem caixa. E a população perde caixa. E mais do que isso, o problema não é só no Brasil. O problema é mundial. Então esse desaquecimento não é dizer que a gente pode simplesmente aumentando a exportação resolver, porque a gente também depende do mercado internacional. Então, este ano haverá uma tendência de redução ou de desaquecimento do crescimento do PIB em todos os países. E por conta disso, nós precisamos agora, na pós-Covid, fazer a gestão dentro de um novo cenário. Por isso eu vou falar muito aqui, vocês vão ver na live, falando olhar a empresa, olhar o mercado e olhar a economia. Não se faz gestão tributária se você não entender esses três. E é o que eu falei, muita gente vende pacotinho tributário de milagres tributários que são engodos. Porque se você não entender o mercado, a empresa e a economia, você corre o risco de ter um grande problema. Você faz um negócio bonito, a economia anda pronto, você combina assim, ó, eu vou fazer isso. Só que tem que combinar com a economia, tem que entender o mercado. Sim. Se o mercado e a economia for para o outro lado, você desenhou uma estrutura empresarial, tributária, que não vai dar certo.
E aí vem discutir agora a reforma tributária, né? A reforma tributária, nós tínhamos lá atrás, e olha, eu vou falar uma coisa para vocês, de coração. Reforma tributária, desde que eu me formei, eu escuto falar em reforma tributária. Na minha graduação, eu me lembro que um dos trabalhos que eu fiz foi sobre reforma tributária. E, a rigor, a última grande reforma tributária que nós tivemos foi com a emenda constitucional 18 de 65, que foi feita no período do governo ainda militar, que havia uma necessidade de debate menor, foi feito pelo professor Delfim Neto na época, que trabalhou nessa linha de reestruturação dos tributos. Aliás, o professor Delfim Neto, que fez o prefácio do livro, e quem eu tive a alegria de conversar em muitas ocasiões e aprender muito. E, aliás, para quem quiser uma curiosidade interessante no livro, e eu relato lá, o professor Delfim, uma vez conversando, ele contou a historinha lá de como surgiu o leão do imposto de renda. Porque o leão do imposto de renda só existe no Brasil. Nos outros países, o IR, tributação, não tem nada a ver com o leão. E no livro, eu conto essa história, e tem inclusive um link, quem for no YouTube, você consegue ver as propagandas que envolviam o leão e a história de como surge o leão da Receita Federal. Mas a grande verdade é que com esse excesso de competências tributárias e com a sede fiscal e essa voracidade, o que acaba acontecendo com a reforma tributária é que a reforma tributária, ela deve. E aí vamos entender alguma coisa, vou fazer aqui um parênteses para todo mundo entender. A reforma tributária, ela deve estabelecer quem vai pagar a sociedade, o custo da sociedade, o custo da máquina pública. Mas antes de falar em reforma tributária, nós precisamos entrar numa discussão que é dizer quanto custa o Estado e que Estado nós queremos. Porque não adianta falar quem vai pagar a conta se nós não discutirmos para onde vai esse dinheiro. É justo que nós gastemos e nós financiemos alguma coisa que nós não concordamos, porque é isso que acontece. Quanto vai hoje para a cultura, para a educação, para a bolsa, para a saúde? A gente não discute isso. Nós precisamos discutir e não adianta falar saúde, cultura. Dentro dessas áreas, quais são os projetos que são destinados? Porque quando eu falo em saúde, saúde vai desde a construção no hospital, de medicamento, até ações mais básicas, né? O que nós precisamos? Agora nós estamos no meio de uma pandemia. Qual a estrutura que nós temos na área de saúde, nos estados, nos municípios, que é a principal demanda? Nós vimos que é insuficiente. Quando todo mundo falou em reduzir curva, não é porque a pessoa não podia ficar doente, é porque o sistema público não dava conta de atender a demanda. Então foi clássico sistema de falência do sistema, né? É um exemplo de falência do sistema. Lógico, é uma pandemia, pode acontecer, pode, mas esta falência do sistema não aconteceu só por causa da pandemia. Tanto é verdade que todo mundo migra para o plano de saúde. Se há o plano de saúde privado e todo mundo vai, é porque o sistema público já faliu, já está deixando a desejar. E se ainda assim, quer dizer, milhões de pessoas saíram da saúde pública e hoje usam a saúde privada. E mesmo assim, a saúde pública ainda não consegue atender todo mundo, então nós temos um problema a pensar. Quer dizer, onde estão indo esses recursos e eles não são suficientes por quê? E ao mesmo tempo nós estamos gastando com o carnaval. Um morre e aí nós fazemos uma ação X, Y, Z. É para a gente pensar no Brasil, refletir. Eu não estou aqui criticando o carnaval, não estou dizendo que não é uma ação correta, mas estou dizendo, a sociedade, porque o dinheiro é nosso, nós precisamos refletir, debater e discutir qual é o recurso para que a gente quer gastar. Uma vez que nós definimos para que nós queremos gastar o nosso recurso, porque dinheiro de tributo não é de nenhum governante, nem do federal, nem do estadual, nem do municipal, a hora que nós decidimos o que nós queremos fazer, aí nós vamos decidir quem vai pagar a conta. E isso é a reforma tributária. A reforma tributária é dizer quem é que vai custear esse Estado que nós queremos. Todo mundo quer fazer benesse com o bolso dos outros. Eu vou dar isso, eu dei tantos milhões para isso. Ninguém deu nada. Quando você vê um governante dizendo que deu 1 milhão, vai na conta corrente, pessoa física do governante. Não deu 1 milhão. Esse 1 milhão é recurso público, ele aplicou. E quando ele aplicou, tem que observar a necessidade do usuário de serviço público e do cidadão. E nós precisamos enfrentar
este debate. Em vez de discutir, é o governo A, é o governo B, eu sou anti-paz, eu sou a favor de blé, blá, vamos entender o que é o governo. Porque você fica xingando o presidente, fica xingando o governador, mas tem um monte de gente aí que está fazendo uma má gestão. E que também a gente tem que discutir qual é a prioridade do nosso dinheiro. Quer dizer, eu quero gastar com o quê? Às vezes, pode não ter corrupção, pode não ter nada errado, mas será que é uma prioridade nossa? Será que nós precisamos gastar dinheiro com A, quando em realidade nós estamos com uma carência na área B, na área C, que pode ser mais grave? Então a reforma tributária ela tem o condão de, a partir do momento em que a gente decide o tamanho do Estado que quer, decidir quem vai pagar a conta. O que eu sempre coloco como reflexão é o seguinte: fazer reforma tributária num momento em que o caixa do Estado está baixo, em que a atividade econômica desacelerou e que a lei de responsabilidade fiscal diz que se o governante gastar mais do que tem, ele pode inclusive sofrer impeachment, ou ele pode responder por improbidade, o que vai acontecer é o que aconteceu no PIS e COFINS lá atrás, e nós vivemos isso. O governo tem que fazer uma reforma, mas ele não pode perder a arrecadação. E para não perder a arrecadação, ele dá um chutinho para cima. Só que esse chutinho para cima é bilhão. E aí, ao invés de reduzir a carga tributária e equalizar a carga tributária, o que ele vai acabar fazendo é aumentando ainda mais a carga tributária sob bandeira de uma reforma tributária. Então eu vejo com muito risco fazer uma reforma tributária neste momento. Não que não seja necessária, ela é necessária, mas ela tem que ser uma reforma tributária feita por quem produz, e não feita simplesmente unilateralmente pelo Estado, de cima para baixo. Faz uma reforma, discute simplesmente lá na Câmara, no Senado, né? E a partir daí se passa para dar cumprimento. Por quê? A realidade é bem diferente da teoria. Nós precisamos entender que uma reforma ela deve ser pautada com base no cenário econômico. E mais, neste momento, nós vivemos um período de exceção por conta da pandemia, do ponto de vista econômico. Então, quem vai custear nesse momento? Nos próximos anos. Muito bem, então, a reforma tributária deve entrar na pauta, deve ser motivo de discussão, mas eu faço aqui um alerta. Cuidado, a reforma tributária não tenderá a diminuir ou melhorar a distribuição da carga tributária. No atual cenário, ela tenderá a ser uma forma de se impor mais tributo e de se tirar garantias de direito dos contribuintes. Outro cuidado importante que eu alerto: cada vez que se faz uma discussão tributária no Congresso, o Congresso que não conhece a matéria tributária, mas que sabe que precisa de recurso financeiro para levar lá para o seu estado, para o seu município, sempre ele acaba dando carta branca para a Receita Federal, para a Secretaria da Fazenda, para as secretarias municipais, violarem, inclusive, o que dispõe a lei. Porque eles dão carta branca. Eles, olha, não entendo a questão tributária, mas eu dou carta branca. Vai entrar caixa? Aí o órgão fazendário diz, vai entrar. Eu falo, então faz o que você quiser, traz dinheiro que a gente precisa fazer obra, vamos fazer túnel, vamos fazer tudo. E aí dá carta branca. E com isso, veja, eu faço aqui outro parênteses importantíssimo, conscientização. Às vezes a gente faz uma abordagem policial, se há um abuso, automaticamente está estampado na televisão, o helicóptero passa, as pessoas filmam com o celular. Se vocês entendessem a área tributária, a quantidade de abuso que os fiscais fazem em processo de fiscalização é gigantescamente maior do que o problema policial que se comenta na televisão. O problema é que as pessoas não entendem a área tributária e não acompanham a atuação fiscal. Mas a quantidade de abusos de autoridade fiscal que eu já vivi na vida, que eu já vivenciei, eu não estou dizendo que me disseram, estou dizendo que eu vi, e que essa é a função do advogado tributarista, combater essas abusividades, porque o sujeito pega a caneta e acha que ele é o rei do mundo. E ele ignora provas, ele diz, olha, está contra a lei, mas eu penso assim, dane-se o mundo, aí eu que decido, eu que assino. Então, é isso que o advogado tributarista se opõe. Não dizemos que não tem que pagar dentro da lei, com justiça fiscal, esse dinheiro tem que retornar. Então, cuidado, porque as abusividades são grandes. Mas não vamos fugir do tema. Eu vou me apaixonando aqui e vou discutindo sobre essa questão apaixonada, né? Que é o direito tributário. Eu ficaria horas e horas ouvindo o senhor sabe disso. Você é muito gentil, por isso, viu? A gente que gosta do direito tributário... Não a aula é muito boa, a aula é muito boa. Muito obrigado. Por isso que é bom ter amigo, né? Que bom. Daí, voltando então ao que a gente está falando, nós temos, então,
do ponto de vista da economia, neste momento, uma retração, uma redução. Com a redução, Sim. o primeiro impacto vai ser a redução de caixa. Então, a primeira gestão importante para as empresas fazerem é trabalhar a questão do pagamento. O que ela conseguir jogar tributos para pagar lá na frente, dentro da lei, cuidado, não é sonegação, dentro da lei, conseguir diluir, pagar, postergar, excelente. A segunda questão, que também é muito importante, são os créditos tributários. Mas cuidado com crédito tributário milagroso. Tem gente que oferece no mercado, olha, eu vou fazer, eu vou reduzir. Cuidado. Às vezes, a própria empresa tem créditos que ela desconhece ou que ela não acompanha. Ela não verifica. E aí comete um erro. Pagou a mais aqui, pagou a mais lá. Eu dou um exemplo específico, que inclusive nós temos alguns casos, nós estamos discutindo isso aqui em São Paulo. Por exemplo, o Estado de São Paulo estabeleceu na sua legislação, por meio de lei, né? Por meio de lei. Veja, cuidado, para quem nos assiste, muitas vezes a pessoa acha que porque está em lei é obrigatório. Não, porque tem leis ilegais. Para isso que existe o STJ. Se uma lei ordinária viola uma lei complementar, esta lei é ilegal. Se esta lei viola a Constituição, esta lei é inconstitucional. Mas há uma premissa no mundo, no Brasil, agora é lei. Agora é lei. Ah, está na lei. Parece que só porque está na lei tem que fazer valer. Depende. Tem leis e tem leis. Então, a lei tem que observar a Constituição. Mas muitas vezes, e eu já vi isso na prática, eu fui muitas vezes em cliente e tem lá o diretor, o administrador, o contador, enfim. E aí você discute, não, mas isso aqui não é devido. Diz, não, doutor, mas está na lei, doutor. Aí quando você diz que não, o sujeito ainda pega a lei, imprime a lei, leva na reunião, fala, olha aqui, como ele está falando de abusividade, ele falou que não é para cumprir a lei. Eu falei, não, que não é para cumprir a lei. Estou dizendo que a lei é legal. Mas como a lei é legal? A lei é legal. Ora, por exemplo, vou dar 2 exemplos que aí ilustram para quem está nos assistindo. O primeiro, e eu cito isso no meu livro, viu? Eu cito vários desses casos. Quem advoga é legal porque pode usar o livro com base em casos reais, você juntar na sua petição, porque são os advogados que fazem jurisprudência, num primeiro momento, claro. E os magistrados, com a consciência, porque os magistrados têm um papel fundamental, é eles que garantem a legalidade e trazem o equilíbrio à justiça fiscal. Então, é importante que o juiz entenda, não simplesmente como um agente do Estado, mas como um agente pacificador. E eu falo, eu escrevi isso num outro livro, dizendo o seguinte, que se você olhar as grandes revoluções do mundo, Revolução Francesa, Revolução Americana, elas começam por uma questão tributária. Quando o Estado foi muito voraz, e a população, eu falo isso no livro, e a população se rebelou. Então, quando você põe um tributarista, um juiz, e traz um equilíbrio, você diminui a pressão, você volta a trazer justiça, porque a hora que a justiça começar a não acontecer, isso vira uma panela de pressão. E isso é o que está acontecendo hoje na nossa sociedade. As manifestações é a panela de pressão que nós estamos criando. Tira o direito, o pessoal vê sentença errada, o pessoal vê cada um fazendo o que quer, corrupção à torta e direito. Isso vai criando uma sensação, né? O serviço público que não retorna como deveria. Vai criando essa panela de pressão. Então, o que a gente tem neste caso, especificamente, e aí eu cito o exemplo de São Paulo, acho que para ilustrar bem, o Estado de São Paulo fez uma lei estadual dispondo que no caso de atraso de pagamento ou no caso de autuação, além do tributo e das multas, se aplicaria uma taxa de juros. E aí ele colocou uma taxa de juros com um valor fixo diário, X%, 0,X% todo dia. Se você atrasar um dia esse valor, 2 dias, e aí ele vai estabelecendo este juro. O que acontece? Foi ingressado com ação, diversas ações foram propostas, mas pouca gente conhece. Algumas pessoas sabem dessa discussão, mas poucas conhecem. E isso foi julgado pelo nosso, aqui em São Paulo, pelo nosso Tribunal de Justiça. Porque o Tribunal de Justiça também tem competência para julgar DIN. Poucas pessoas sabem disso. Quando a gente fala em ação direta de inconstitucionalidade, todo mundo pensa logo em STF. Mas considerando o modelo de Estado federado, os Estados representam mini-países. Tanto é que o Estado tem o seu próprio legislativo, judiciário e executivo, tem a sua própria força policial, tem a sua própria bandeira e tem a sua própria Constituição. Então, no modelo federado, cada Estado é como se fosse um país, né? E dentro dessa maneira, dentro dessa linha, o TJ tem competência para julgar originariamente ações diretas de inconstitucionalidade. E o Tribunal de Justiça de São Paulo considerou inconstitucional a cobrança do ICMS com essa taxa de juros.
Por quê? Considerou que a taxa de juros máxima que o Estado poderia aplicar seria a taxa Selic, porque a União Federal aplica a taxa Selic. A taxa Selic hoje não está dando 1% ao mês, é menos de 1%. E pela taxa de juros do Estado, está se girando em torno de 3%, 4%, 5%. Então, veja, nós estamos falando de 4% de, provavelmente, alguns milhões de débito, né? Ou bilhões, se você pensar do ponto de vista macro, né? Então, este valor que está sendo cobrado é indevido. O que acontece? Muitos contribuintes não sabem. Vem a guia, ele paga. Pagou com atraso, ele paga o juro. Outros foram autuados. Na autuação, veio esse juro. Ele viu o auto de infração, pagou. Então, veja, todo mundo que pagou com este juro a maior, pagou um valor que está na lei, mas cuja lei foi declarada inconstitucional. Mas que a Fazenda continua a cobrar com base nesse valor. E mais, até em processos judiciais, pasmem, a Fazenda continua a defender que é devido. O próprio tribunal, o órgão maior do Tribunal de Justiça, que é o órgão especial é como se fosse o plenário, é a instância maior do tribunal, o órgão especial já declarou que é inconstitucional e a Fazenda continua a dizer que não. Então isso, para demonstrar que muitas vezes o contribuinte pode ter um crédito, ou um crédito do que ele pagou nos últimos 5 anos, se ele pagou isso nos últimos 5 anos, eu vou aqui bem direto, se algum contribuinte do Estado de São Paulo pagou nos últimos 5 anos algum tributo em atraso e recolheu juros, recolheu o valor maior, certeza. E, portanto, ele tem o direito hoje de ingressar na justiça e pleitear de volta esse dinheiro que ele pagou a mais. E ele pode requerer isso em dinheiro, ou ele pode requerer que seja determinada a compensação disso, para que ele não tenha que automaticamente fazer um novo investimento com relação a isso. Então, nós temos aí mais uma possibilidade de gestão. Então, entender a economia, de novo, entender a economia, entender o mercado e entender a situação da empresa. Com isso, eu consigo fazer a gestão empresarial. E, a partir daí, mapear qual é a minha necessidade. Por exemplo, identifiquei que eu tenho crédito tributário por conta de um juro indevido. Eu tenho uma possibilidade de administrar esses recursos, fazendo com que a empresa tenha liquidez. Além disso, nós podemos ter outros cenários. Cenário de interpretação. Cito um outro exemplo que nós tivemos também ao longo da nossa atuação do escritório, que era a classificação fiscal de um produto. Nós tivemos um cliente uma vez, mais um caos aqui para a gente ficar mais didático, né, que aí fica mais gostoso. Ele fez a importação de um produto que rastreava o veículo. E ele dizia, tinha uma forma. E quando ele fez a importação, foi classificado em uma regra, né, e como um determinado produto, que era radiocomunicação. E a alíquota de radiocomunicação era uma. E, na verdade, o que nós avaliamos é que ele não era de radiocomunicação, porque para ser de radiocomunicação, ele tinha que ter uma comunicação bidirecional. Ele tinha que mandar e voltar. E aí eu fui estudar o efeito Doppler, aí eu fui estudar física, aí eu fui estudar os laudos, e aí mudava. Porque uma coisa é, dependendo da frequência do equipamento, se ele só manda sinal, é uma coisa. Mas se ele manda e recebe sinal, é outra coisa. E, portanto, ele se classifica do ponto de vista fiscal e, consequentemente, a incidência tributária é diferente. Então, o fiscal entendeu que a comunicação ia e vinha. Portanto, enquadrou naquele tema e cobrou 2 vezes mais do que o devido. E autuou a empresa. E nós conseguimos provar que o equipamento não andava em e vinha. Ele simplesmente era unidirecional. Portanto, não se caracterizava. E veja que, com isso, você muda a natureza jurídica do produto, ao mudar a natureza jurídica, muda a tributação dentro da lei. Nós estamos falando aqui em nenhuma ilegalidade. É um enquadramento legal do produto. Uma brincadeira que eu sempre faço, e eu já comentei com vocês, é a famosa historinha do pão de queijo, né? Essa história do pão de queijo eu conto já há décadas, né? Eu fui para Minas uma vez, cheguei lá, pedi um pãozinho, e aí a moça foi lá e falou, só tem pão de sal. Eu falei, não, eu quero pão francês. Ela, não, pão francês não tem. Eu falei, não, mas tem, eu tô vendo um monte. Ela falou, não, mas isso aqui é pão de sal. Eu falei, não, isso é pão francês. Não, isso é pão de sal, isso é pão francês. Eu falei, tá bom, faz o pão francês, né? Então, veja, é pão, é a mesma coisa. É que mineiro chama de pão de sal. Aí eu peço depois para ela, olha, eu quero pão com salame, pão com salame. Ah, tá bom, com salame. Aí ela vai lá e começa a cortar mortadela. Eu falo, querida, é pão com salame.
o pãozinho eu fiquei na dúvida, mas isso aí é mortadela que você está cortando. E ela vira para mim e diz, não, não é mortadela, isso aqui é salame. Eu falei, não, isso é mortadela. Não, isso é salame. Eu falei, agora eu tenho certeza. O pão, eu fiquei na dúvida se era de sal ou não, mas o salame eu sei o que é, isso aí é mortadela. Aí ela falou, não, senhor, isso aqui é salame. Aí eu tive que ir lá na parede para apontar para ela, falar, moça, isso aqui que é eu quero isso aqui, eu quero pão com isso. Aí ela vira para mim e fala assim, você não quer pão com salaminho, você não quer pão com salame, você quer pão com salaminho, porque salame para eles é mortadela, né? E pô, essas coisas todas, para demonstrar que nós estamos aqui em Minas, eu estou em São Paulo, Minas é do lado, nós somos vizinhos, e o mesmo produto tem 2 nomes diferentes. Né? Você vai falar assim, é pão de sal, tal. E com isso, nós tivemos muito problema de tributação. O pão de queijo, por exemplo, durante tempo se discutiu aqui em São Paulo que ele se enquadrava na categoria de pão, produto da cesta básica e, portanto, com uma tributação menor, a ponto do regulamento do ICMS ser alterado para incluir o pãozinho, para excluir expressamente o pãozinho de queijo desse rol. Então, são detalhes que cada empresário vai ter que pensar nessa nova gestão, algumas alternativas, né? O que eu posso mudar, melhorar o meu negócio? Uma coisa é fato, né? Uma coisa é fato que a gente precisa aqui pontuar. Primeiro, muito cuidado na gestão empresarial. O momento é de pisar em ovos. Não dá para você fazer coisas muito arriscadas ou ampliar o risco. Então, a gestão de risco é o primeiro ponto. Então, trabalhos de compliance, de verificação de conformidade, de adequação, é importantíssimo, porque vai evitar uma autuação futura que pode inviabilizar a empresa. Ponto 1. Segundo, avaliar a liquidez financeira. Esse eu acho que é o mais importante de todos. A empresa não pode ficar sem caixa. Ela precisa gerir este caixa. Então, usar aquilo que ela tem de crédito, conseguir legalmente postergar o que for possível, trabalhar com linhas de parcelamento onde couber, né? Parcelamentos que tenham taxa de juros menores ou que tenham créditos financiados, incentivados, importante. Terceiro, adaptar o seu investimento e o seu modelo de negócio. O seu modelo de negócio, e aí eu cito um outro exemplo. Antes você ligava nas lojas, as pessoas diziam assim, a gente não passa preço por telefone, é só vindo aqui pessoalmente. Putz, quando a gente ligar, mas você sabe se tem aí? A gente não passa informação por telefone. Primeiro, que as pessoas ligavam, a gente ligava numa loja, a loja demorava um ano para te atender. Tocava. Quando alguém atendia com muita má vontade, te atendia muito mal. E quando você pediu preço, o cara dizia que não dava preço por telefone. Aí fechou o comércio. Todo mundo falou, manda zap pra gente, manda zap, ó, estamos aqui online, liga para nós, tá? Ficou assim, né? Então, veja, todo mundo agora começou a dar o celular. Você passa na frente das lojas, o nome da loja está em Arial 12 e o WhatsApp em Arial 20. Então, o nome da loja passou a ser o número do WhatsApp. Você não vai mais na loja, você vai no WhatsApp. E eu falo no livro, já há muito tempo, que ponto de internet, a gente fala muito ponto comercial físico. Mas hoje, domínios na internet, números de WhatsApp, podem ter um valor comercial e econômico para a empresa muito maior do que um ponto físico. Porque enquanto uma loja ela pode ser muito conhecida na cidade e ela pode atrair todos os moradores da cidade do entorno, um ponto conhecido na internet pode atrair gente do Brasil inteiro. E pode gerar um volume de movimentação muito maior. Então, às vezes, um domínio na internet, bem assegurado juridicamente, vale muito mais do que um ponto comercial. E ainda hoje a gente vê muita gente brigando por ponto comercial, mas descuidando de domínio. Então, o que a gente tem, por exemplo, em termos de segurança, é registrar o domínio, mas também a marca, para assegurar o direito à propriedade e não ter risco. Eu não sei como que a gente está de tempo, Dora, porque eu sou fã e eu sou craque em derrubar a live. Eu falo muito, aí a live cai sozinha. 7 minutos. Até 7 minutos. Falei demais. E nós temos as perguntas, né? É que a aula é muito gostosa, né, professor? Então, quando a gente vê, já acabou o tempo, é complicado, mas em breve a gente estaremos presencialmente em Cuiabá, na pós. Né? Teve uma pessoa que perguntou aí, o professor é professor na pós de Direito Tributário Empresarial do Grupo Atami, tá? E assim, tem o curso também de extensão, né, professor, que são fantásticos. Carol já vai ficar encarregada de elaborar um curso de extensão com o senhor pra gente. Vamos fazer. Então eu vou, para a gente não estender e estourar a live,
Se você quiser passar as perguntas, eu vou responder. E para a gente encerrar aqui, eu queria só deixar um recado antes de entrar nas perguntas, em termos de gestão tributária pós-Covid, algumas coisas importantes para todos os nossos telespectadores. A gestão tributária ela tem que ser avaliada, como eu disse, mercado, a economia e a empresa. Segundo, trabalhar com a questão das teses tributárias, discussão daquilo que se discute no tribunal e tentar não pagar aquilo que é indevido. Segundo, buscar créditos, mas cuidado com créditos maravilhosos, com mágica. Segundo ponto. Terceiro, avaliar as questões que já tiveram êxito na justiça e que podem ser um mecanismo. Quarto, repensar um modelo de negócio a partir da sua regra de tributação. E mais do que tudo isso, olhar a área tributária da sua empresa como um negócio. Não é simplesmente uma burocracia que o contador manda. Entenda, qual é o maior tributo que você paga hoje na sua empresa? Você sabe? Quantos por cento do seu faturamento você recolhe de tributos? Não só ICMS, mas PIS, COFINS, IPTU e tudo mais. Fazer uma gestão tributária, ter uma visão, um overview tributário, é importante para você poder pensar o seu negócio. E agora vamos às perguntas que eu vou parar de falar. Eu tenho só uma pergunta, a pergunta inclusive é do Hildo, que ele quer a opinião do senhor sobre as medidas do governo federal para as empresas em decorrência da pandemia. Bom, as medidas de todos os governos são ainda muito tímidas. Eu acho que o governo federal foi um dos que adotou a maior medida favorável à população, né, sob diversos aspectos. Seja encaminhando recursos, seja através da liberação do orçamento para um gasto maior, seja através do recurso que ele injeta na economia, devolvendo esse dinheiro, e na postergação. Mas ainda assim, são medidas tímidas. São medidas que não desafogam completamente. Até porque, por uma razão óbvia, também o governo não vai ter caixa suficiente, ele precisa fazer frente às despesas dele. Então o governo não vai ter esse fluxo financeiro, ele está se endividando, e nós pagamos, aqui é importante lembrar, um juro bilionário diário por gastar aquilo que a gente não tem. Então o que a gente paga de juros dava para gastar em muita coisa boa e não dá, e quanto mais a gente se endivida, pior isso, mas ainda acho que são medidas paliativas. A hora que tudo voltar à atividade, nós vamos ter aí, sem dúvida nenhuma, uma grande discussão, e o governo vai ter que agir em alguns pontos específicos, porque as crises são diferentes. Por exemplo, o setor aéreo hoje é um dos setores que está com uma crise grave, com aviões no chão, parados, sem atividade nenhuma. E quando retomar, não deve retomar em grande escala, porque as pessoas ainda vão voltar meio ressabiadas, né? Por outro lado, nós temos alguns segmentos que vão ter, talvez, uma retomada mais rápida, né? Como o setor de comércio, de alguns produtos conseguem retomar mais fácil. Então, acho que vai ainda haver muita discussão. Nós temos muita discussão pela frente. Ainda acho que vão sair muitas leis e muitas medidas. Juridicamente, eu estou vendo as maiores aberrações. Eu já vi pegarem a Constituição, virarem de ponta cabeça. Acho que pega toda a Constituição, o que fizeram com a Constituição e o que estão fazendo com a Constituição é um absurdo. Eu nunca vi tamanho absurdo assim, em termos de ação mais maluca possível. Verdade. Professor, muito obrigado. Em nome do Grupo Atami, gostaria de agradecer o senhor pelo tempo que o senhor dedicou para a gente, pela essa aula fantástica, que é sempre assim, um prazer enorme estar ouvindo o senhor, entendeu? São aulas fantásticas. Muito obrigada a todos que assistiram a gente, tá? Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, dá um prazer grande. Um abraço para o Hildo, para todo mundo do Grupo Atami, para os alunos e para todo mundo que nos assistiu aqui nessa live, que debateu. Se alguém tiver alguma dúvida, eu vou deixar aqui o meu Instagram e o meu e-mail. O meu Instagram é @anis, ANIS, _Kifuri, KFOURI. E o meu e-mail é o kifuri@kifuri.com.br. Eu espero que o conteúdo de hoje possa ter ajudado vocês a trabalhar na gestão das suas empresas, dos seus clientes, e com isso a gente ajudar o Brasil a reerguer nesse momento tão importante, né? Quando a gente faz gestão tributária, a gente salva uma empresa. E quando a gente salva uma empresa, na verdade a gente está salvando emprego, salvando um monte de outras coisas que vem por trás de tudo isso. Com certeza. Professor, muito obrigada, tá? Eu que agradeço. Uma boa semana para todos vocês. Igualmente. Tchau, professor. Tchau, tchau.